Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig. Gênesis, capítulo 2, os fluidos. Explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Sobre as manifestações físicas. Mediunidade. Item 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea dos corpos pesados, da escrita medianímica, tão antigos quanto o mundo, mais vulgares hoje, dão a chave de alguns fenômenos análogos espontâneos, aos quais, na ignorância da lei que as regia, atribuíram-lhes um caráter sobrenatural e miraculoso. Esses fenômenos repousam sobre as propriedades do fluido perispiritual, seja de encarnados, seja de espíritos livres. No item 41, é com a ajuda de seu perispírito que o espírito age sobre o seu corpo vivo. É ainda com esse mesmo fluido que se manifesta agindo sobre a matéria inerte, que produz os ruídos, os movimentos de mesas e outros objetos que levanta, tomba ou transporta. Este fenômeno nada tem de surpreendente, considerando-se que entre nós os mais poderosos motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com a ajuda de seu perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem, não tendo mais corpo tangível para agir ostensivamente. Quando quer se manifestar, serve-se do corpo do médium, do qual empresta os órgãos, que faz agir como se for o seu próprio corpo, e isso pelo eflúvio fluídico que derrama sobre ele. No item 42, é pelo mesmo meio que o espírito age sobre a mesa, seja para a fazer mover-se sem significação determinada, seja para fazer dar golpes inteligentes indicando as letras do alfabeto, para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tipologia. A mesa é aqui apenas um instrumento do que se serve, como faz do lápis para escrever, dar-lhe uma vitalidade momentânea pelo fluido com o qual a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, em sua emoção, vendo-se manifestar um ser que se lhe é querido, abraçam-se à mesa, fazem um ato ridículo porque é absolutamente como se abraçassem o bastão de que um amigo se serve, para dar pancadas. Ocorre o mesmo com aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira, ou como se a madeira se tornasse espírito. Quando as comunicações ocorrem por esse meio, é necessário supor o espírito não na mesa, mas ao lado, tal como era quando vivo e tal como seria visto se nesse momento pudesse se tornar visível. A mesma coisa ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-á o espírito ao lado do médium, dirigindo a sua mão, ou lhe transmitindo o seu pensamento por uma corrente fluídica. No item 43, quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força do braço, mas a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica, que neutraliza o efeito da gravidade, como faz o ar com com os balões e os papagaios. O fluido com a qual ela está penetrada dá-lhe momentaneamente uma leveza específica maior. Quando ela está pregada ao solo, está num caso análogo ou na campânula pneumática, sob a qual se faz o vácuo. Aqui temos somente comparações para mostrarmos a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Livro dos Médiuns, capítulo 4. Compreende-se depois disso que não é mais difícil a um espírito levantar uma pessoa do que levantar uma mesa. Transportar um objeto de um lugar para o outro, lançar em qualquer parte, esses fenômenos se produzem pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito quem corre, porque ele pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas lhe dá impulso por uma corrente fluídica, com a ajuda da qual a faz mover com a sua vontade.
Quando os golpes se fazem ouvir nas mesas ou em outra parte, o espírito não bate nem com a sua mão, nem com um objeto qualquer. Ele dirige outro ponto onde parte o ruído, um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído, como se podem modificar os sons produzidos pelo ar. No 44, um fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha, a tratar pela palavra ou pela escrita de assuntos fora do alcance de sua instrução. Não é raro ver os que escrevem corretamente sem terem aprendido a escrever, outros que fazem poesia sem nunca saberem fazer um verso em sua vida, outros desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam instrumentos sem conhecerem o desenho, a pintura, a escultura ou a ciência musical. É muito frequente que o médium escrevente reproduza a ponto de se enganar a escrita e a assinatura que os espíritos que se comunicam por ele tinham quando vivos, embora nunca os haja conhecido. Este fenômeno não é mais maravilhoso do que o de ver uma criança escrever quando se lhe conduz a mão. Pode-se assim fazê-la executar tudo o que se quer. Pode-se fazer qualquer um escrever numa língua qualquer, que se lhe é ditando as palavras letra a letra. Compreende-se que possa ser o mesmo na mediunidade, reportando-se a maneira pela qual os espíritos se comunicam com os médiuns, que são para eles, em realidade, apenas instrumentos passivos. Mas se o médium possui o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se as expressões lhe são familiares, enfim, se tem em seu cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele está na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho é mais fácil e mais rápido. O espírito tem somente que transmitir o pensamento que o seu intérprete reproduz pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para as coisas que lhe são estranhas frequentemente prende-se também aos conhecimentos que possui numa outra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se foi poeta ou músico, por exemplo, terá facilidade para assimilar o pensamento poético ou musical, que se o quer fazer reproduzir. A língua que ignora hoje pode lhe ter sido familiar numa outra existência. Daí para ele uma aptidão maior para escrever mediunicamente essa língua. Então não tem nada de extraordinário nas manifestações físicas e na mediunidade. Seja a manifestação que for, seja de ruído, seja de levantar mesas, como era no início, a cesta com a caneta, seja o espírito chegando até o médium para dar a comunicação, né? Tudo está ligado à questão fluídica. O espírito não tem força para pegar matéria e jogar para o alto. Não é a mão dele. Ele está ali com o seu envoltório perispiritual. Mas o perispírito não tem força para pegar com a mão perispiritual um livro, por exemplo. Não tem. Mas ele tem a condição fluídica dos seus conhecimentos, que ele pode, como se fosse um sopro, um vento, né? E aí aquele vento vem e levanta meu livro. Então, isso pode ocorrer. Ele pode, através da ação fluídica, fazer com que essa caneta se mova sozinha. Então, não tem nada segurando a caneta aqui. A caneta sozinha vai se mover e vai escrever. Pode ocorrer um fenômeno como esse? Pode. É difícil, até porque não é necessário um fenômeno como esse mais para poder provar que espíritos existem. Antigamente, lá no início, tinha, né? Depois veio a cesta, que era para poder firmar melhor e sair a escrita. Depois o próprio médium, pessoas começaram a estudar mediunidade e eles mesmos escrevem hoje com a ajuda do quê? Da sua clarividência, né? Ele vê o espírito e aí ele escreve o que o espírito está falando, ou então ele ouve, ou então ele sente a presença do espírito através dos seus fluidos. Às vezes o médium perde a sua consciência, né, momentaneamente, e aí ele dá passagem para que o espírito possa utilizar os fluidos que vêm do espírito aos fluidos do médium, que sustenta a mão do médium, e ele escreve ali, escreve em outra língua, escreve de outra forma que ele nunca escreveu na vida,
que as pessoas não têm nem o que contestar, porque se o cara é brasileiro, ele começa a escrever em francês, como que ele conseguiu isso se ele nunca viu a língua francesa? Então só pode ser um espírito amigo que está ali passando a mensagem, e tudo isso através de fluidos. Então o espírito pode estar aqui sentado de braço cruzado, né? Mas aí fluidicamente ele vai lá e vai mandando aqueles fluidos ao médium, então a um objeto onde haverá as manifestações físicas ou mediúnicas através dos fluidos. A gente tem uma ideia, como ele colocou aqui no texto, né? Se a gente imagina que o espírito está levantando uma mesa, por exemplo, né? Aí é o espírito João que está fazendo isso. Aí a pessoa que é parente do João está vendo ali a manifestação mediúnica. Aí ela vai lá e quer agarrar a mesa, como se o espírito estivesse na mesa. Não, ele não está na mesa. O fluido dele está indo para a mesa para levantar a mesa, mas ele mesmo está na mesma condição de qualquer outro ser. Ele pode estar em pé do lado do médium, ele pode estar sentado, inclusive do lado da pessoa. Aconteceu uma manifestação do meu marido há muitos anos atrás. Eu estava num grupo mediúnico e o médium falou assim: olha, seu marido está aqui na tua frente. Eu estava sentada porque eu estava para fazer a psicografia, e o médium falou: seu marido está aqui na sua frente, ele está em pé aqui na sua frente. Eu via o médium, mas eu não conseguia, naquela ansiedade toda que eu estava, né, de sentir a presença do meu marido, de sentir o fluido dele, acabou que eu não sentia, acabou que eu não percebi ele ali. Aí o médium falava assim: ele está ficando bravo porque você não vê ele. Eu falei: mas eu não vejo, eu não tenho vidência mesmo, eu não consigo ver espírito, né? Aí então, mas ele está aqui na tua frente e você não está acreditando que ele está na tua frente. Mas eu comecei a ficar tão ansiosa que cortou aquele laço fluídico dele na minha frente. Ele estava, né, do tipo, ele ia acariciar através dos fluidos, ele ia me tocar. Mas eu fiquei muito ansiosa, muito feliz, e eu acabei cortando aquele elo de fluidos. Então, quando você tem, né, o médium está lá para fazer o trabalho dele, ele está concentrado naquilo, o espírito manda o fluido de acordo com o fluido que está exalando do médium, então os fluidos se encontram e trabalham juntos. Mas se um pensa uma coisa e o outro pensa outra, os fluidos desencontram. Aí não dá para continuar o trabalho, não dá para concluir um trabalho, por exemplo. Que nem esse reencontro com meu marido, não é que eu ia agarrar o médium estava recebendo ele ali, estava dando sustentação para que ele pudesse ficar ali na minha frente, mas na minha frente não tinha nada, não tinha ninguém, aos olhos físicos. O médium estava do lado, então não era para ir lá e abraçar. Teve um filme Ghost, né, que eu gosto de falar daquele filme, eu gosto daquele filme. Tem uma parte onde a médium incorpora o espírito, né, que está desencarnado, e ela quer provar, né, que ele ainda continua vivo, tal, e aí ela começa a falar um monte de coisas que era particular do casal, né. Aí a moça começa a acreditar que ele está ali, que só ele e ela que sabiam daquelas particularidades, tal. E aí tem um momento que ele incorpora a médium, né? Aí a moça vai lá e abraça a médium. É isso que ele está falando que não acontece, né? O espírito não pode estar numa mesa, ele não pode estar numa garrafa, ele não pode estar num lápis, ele vai estar onde ele sempre esteve, cada qual no seu devido lugar, né? Quando fala em incorporação, não significa que o espírito vai tomar lugar do outro espírito que já está aqui. A Patrícia tem o espírito dela aqui. Então, os dois espíritos no único corpo, não existe isso. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, isso daí é física, né? Então é a mesma coisa. Os dois espíritos do mesmo corpo, não. O que existe são fluidos. Fluido do médium com fluido do espírito desencarnado, aí existe a comunicação, né? Existe aí a transmissão através daquelas que nós estudamos lá no começo, né? Aquelas correntes elétricas, que nem aqui em casa, para poder ter luz, tem que ter as correntes elétricas que vêm pela força da água lá na hidrelétrica, não é isso? Então a mesma coisa, os fluidos, eles precisam de ter essa movimentação
de fluidos até que ele gere, né, a manifestação causada por esses fluidos. Pelo menos foi o que eu entendi. Espero que seja isso. Se não for, gente, se alguém entendeu de uma outra forma, por favor, coloca aí, né? Vamos aprender junto.